Oi, pessoas, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês sobre desenvolvimento e sustentabilidade, tá? É um tema super moderno, um tema novo, né? Está relacionado aí com os últimos vestibulares, inclusive o vestibular de 2019 e 2020 da Unicamp, e foi pautado aí nas ODSs, né, da Agenda 2030. Vamos hoje estudar, então, entender aí essas relações de sustentabilidade. Faço uma pergunta antes para vocês, algumas perguntas para que a gente possa compreender essa relação. Qual é a quantidade de recursos que precisamos para sustentar o planeta? Qual é o limite de habitantes o planeta suporta? Que tecnologias existem para resolver essas questões? Temos que mudar a nossa forma de consumir? Quantas pessoas pensam no sustentável? A sustentabilidade tem lado ideológico? Existem interesses econômicos nesse processo? É muita pergunta para a gente responder, não é verdade? Então, você sabe o que é ser sustentável? Antes de começar a falar sobre esse principal assunto de um futuro tão próximo, vamos entender alguns termos em suas raízes morfológicas. O verbo sustentar, né, é um verbo transitivo direto que continua fornecendo o necessário para alguém para que não acabe. Então, sua família sustentava seus projetos, né? Ele pode ser um verbo pronominal, que é manter-se de pé. Não podia mais sustentar-se nas pernas. Ou ela pode ser uma expressão, né? Sustentar sua reputação, mostrar-se digno dela, tá? É uns exemplos de como a gente pode usar a palavra sustentável. Mas em relação ao planeta, é isso que a gente está sustentando? Então, eu falo para vocês que, na verdade, em relação ao planeta, sustentabilidade tem a ver com os recursos que o planeta próprio produz. Tendo em mente que nós temos a vertente de dois tempos, que é o tempo cronológico, que é o tempo da existência humana, e o tempo geológico, que é o tempo do planeta, nós precisamos aí achar um ponto de equilíbrio na utilização desses recursos. Então, a intervenção humana nos hábitos de uma população do planeta, ela só pode ser justificada pelo antigo Clube de Roma em 1963, mais ou menos, quando esses cientistas ambientais certificam academicamente que os recursos do planeta são finitos. Até então, não havia se pensado nisso, né? Na finitude desses recursos. Até ali, em alguns recursos muito importantes para nós, por exemplo, como o petróleo, parecia que eles eram recursos infinitos. E aí vai surgir, depois da década de 90, né, alguns ambientalistas vão criar algumas medidas, né, que são métricas que a gente pode falar se você é ou não é um cara sustentável, né? Porque até então as distâncias entre duas cidades a gente consegue medir em quilômetros, né? A relação, se a pessoa é magra ou gorda, a gente consegue medir em quilos, né, no quilograma. Então, várias outras tamanho através dessas medidas. E como que eu vou medir uma pegada ecológica? É através dessas capacidades, dessas novas métricas que são criadas. A pegada ecológica, ela vai ser tipo hectares globais, tá? Então é GHA que a gente vai trabalhar. Em resumo, é uma contabilidade ambiental que calcula o quanto cada país e cada lugar, né, ou cada casa, cada indivíduo, cada rua, consome em recursos e então se calcula quantos planetas seriam necessários para atender essas necessidades, né? O quanto daquilo que o planeta produz seria necessário para que aquelas pessoas possam usufruir daquele estilo de vida que elas optaram. Quanto maior o consumo, maior terá que ser a capacidade de produzir esses recursos naturais a fim de atender esses padrões. Então, quanto maior esse consumo, maior essa pegada ecológica, né? E os principais componentes dessa pegada, a gente tem aí, né, o carbono, áreas cultivadas, as pastagens, as florestas, as áreas construídas e os estoques pesqueiros, tá? Que estão relacionados à alimentação ali nos oceanos. Nós vamos falar disso aí mais para frente.
que são referências das capacidades ecológicas. E o que é biocapacidade? Você sabe o que é uma biocapacidade? É outra medida que nós temos aí em relação à pegada ecológica. O que eu preciso falar para vocês, então, é sobre a biocapacidade. Veja só, ela representa a capacidade dos ecossistemas de produzir os recursos, mas não só de produzir, de o homem absorver os resíduos gerados por isso. O homem, ele gera uma série de resíduos, seja tóxicos, não tóxicos, orgânicos, não orgânicos, né? A gente tem o lixo aí. Então, é a partir da biocapacidade que a gente vai surgir aí com uma série de programas que a gente vê acontecendo. Por exemplo, o lixo reciclável, lá as latinhas de lixo colorido lá da escola, porque eu reciclo o lixo, né? O reuso da água em alguns determinados lugares, o reaproveitamento do uso da água da chuva. E aí a gente tem essa relação da pegada ecológica, quanto maior ela é, e a biocapacidade. Se a gente tem uma pegada ecológica que é grande para a biocapacidade em um determinado lugar, a gente tem um déficit ambiental e vice-versa. A gente tem um superávit ambiental. Se a gente fala do Brasil, que tem muito recurso hídrico, né, maior do que a capacidade do uso da nação. Então, nós temos, em relação às pegadas hídricas, um superávit ambiental. Nós temos que perceber essas relações. Então, nós temos países, por exemplo, que não têm a quantidade de um determinado recurso e ele usufrui, além dessa quantidade que ele já possui no seu próprio território, ele ocupa de os demais territórios. Então, ele já está no déficit ambiental em relação a esse recurso. Você já parou para pensar qual é a sua pegada ecológica? Não? Eu acho que você deveria parar para pensar, porque ela começa nos indivíduos ali dentro de casa. Então, nós temos que ter essa relação. Existem 3 tipos de pegada ecológica. A pegada ecológica, que mede os impactos da ação humana sobre o meio ambiente. A pegada de carbono, que mede os impactos da humanidade sobre a biosfera, quantificando os efeitos da utilização dos recursos sobre o clima, né? E a pegada hídrica, que é aquela que mede os impactos das atividades humanas que causam na hidrosfera, monitorando os fluxos de águas reais e os ocultos. Os ocultos lá, os aquíferos, aqueles recursos que a gente não enxerga. Mas é importante a gente ressaltar que nem tudo pode ser medido por esses indicadores, porque a gente tem uma série de recursos que eles são de formas indiretas. Tudo bem? Então, eu vou mostrar para vocês um gráfico, onde esse gráfico vai mostrar, por exemplo, esses países como a África, que está em laranjinha, o vermelhinho, esse pretinho, são os países que permanecem dentro aqui da capacidade, biocapacidade de produção dos seus recursos. Se você observar, os países em verdinho, que é o norte da América, Europa, eles estão aqui, que tem um IDH absurdamente alto, mas eles usufruem acima da capacidade, da biocapacidade de recursos deles. Eles têm uma pegada ecológica enorme, eles consomem muito carbono, eles consomem mais do que deveriam em relação aos recursos do meio ambiente, e eles também têm uma pegada hídrica muito grande. Então, você percebe que se eu tenho uma criança, por exemplo, aqui na Europa, que usa fralda descartável, ela joga por semana um número absurdo de fraldas ao lixo. Enquanto uma criança que nasce nesses países em amarelo, por exemplo, na África, não vai poluir o ambiente com esta fralda descartável, tá? E aí você vai falar assim, lógico, professora, quem nasce lá na África não tem dinheiro para comprar fralda descartável todos os dias ou para todo o período da infância. Então, vamos parar para pensar. Existe uma relação muito errada entre o consumo e a sustentabilidade. Então, tudo que é bom e tudo que é fácil, tudo aquilo que nos transforma o dia a dia e facilita a nossa vida, e não está de acordo com o que a sustentabilidade prega. Mas são exatamente esses países que não estão de acordo, que têm o DH alto, um nível alto de instrução, que estão discutindo a forma
de consumo ou a forma que nós temos que nos posicionar no planeta, impondo aí novos hábitos sustentáveis. Então, nós precisamos entender o que significa isso. E aí nós vamos surgir aí com as conferências mundiais sobre o meio ambiente. Nós temos a Conferência de Estocolmo, em 1972, que é uma das primeiras conferências mundiais. Ela contribuiu com o surgimento da PNUMA, que é o Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ela contribui lá em 87 já com o surgimento dela e com várias convenções que acontecem, com a publicação do relatório Nosso Futuro Comum. Que relatório é esse? É um relatório onde ele vai identificar quais são os países aqui que consomem mais, ou melhor, que poluem mais, tá? Nesse relatório Nosso Futuro Comum deu bastante polêmica, né? Porque os países que estão extremamente industrializados não concordaram aí em assinar um acordo que seriam eles os primeiros países a mudarem o seu hábito de consumo. E aí, no início aí, do final de 1987, já para o início dos anos 90, vai surgir o conceito de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Vamos ler junto para a gente ficar com isso na cabeça. Promover um desenvolvimento que atenda às necessidades da humanidade no presente, sem comprometer a capacidade do planeta em atender às necessidades das gerações futuras. Ou seja, eu preciso promover uma forma econômica de me desenvolver, atender às necessidades neste momento, sem privar as populações mais necessitadas de também se desenvolverem economicamente, ou seja, elas têm o mesmo direito que as demais populações tiveram de obter acesso a recursos consumíveis como tecnologias, conhecimento e todas essas ferramentas que nos desenvolvem e nos capacitam no planeta, tá? E nós temos que entender que podemos consumir determinado volume de recursos para que esses recursos ainda existam para essas gerações futuras. Continuando na linha das conferências ambientais, eu tenho em 1985 a Convenção de Viena, que vai destacar a proteção da camada de ozônio. Em 92, a ECO 92, Rio de Janeiro, a Carta Terra e Agenda 21. Em 93, a Convenção sobre a Biodiversidade, que vai se destacar os hotpots, né? Quem são os hotspots, né? São, na verdade, regiões do planeta que existem uma necessidade de proteção ambiental. Aqui no Brasil, nós temos duas situações de hotspots, que são a mata amazônica, né, a floresta amazônica, e o cerrado, tá? Em 2002, nós temos a Rio+10, em 2012, a Rio+20, com a economia verde e as ODS. As primeiras ODS que vão surgir são 8 ODS, tá? E em 2015 vai surgir a Cúpula do Meio Ambiente em Nova York com a Agenda 2030. Quem é a Agenda 2030, professora? Gente, a Agenda 2030 foi criado, né, em 2015 na Cúpula de Nova York. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, esses a qual existe uma plataforma que você pode digitar aí, que é www, né? agenda2030.com.br, aonde cada desses objetivos terá a sua sinalização do que é necessário para que a gente possa viver num planeta mais sustentável. É a partir desses objetivos, dessas metas que cada um desses objetivos tem, que nós temos que tentar alcançar até 2030. Veja que nós estamos há 10 anos de concluir os objetivos dessa agenda. Gostaria que vocês dessem uma navegada nesse site para que vocês compreendessem, então, essa necessidade. Então, voltando lá, né, para o nosso slide, né, depois vocês leem aí os 17 objetivos, é bastante pertinente, até questões de vestibulares são pautadas nessas ODS. É muito importante que você conheça esses 17 objetivos, mesmo que seja a partir do título. E aí, sobre a mudança climática, né? Nós temos que falar um pouquinho sobre a mudança climática no país, no planeta, porque hoje é um assunto aí de até discussões e
conflitos aí diplomáticos, né, desconfortos diplomáticos entre algumas nações, né? A gente teve aí no ano passado, ou no início até o início do ano aí, um desconforto diplomático entre presidente francês, presidente americano, presidente brasileiro, referente ao Acordo de Paris. Não, eu fico, não, eu saio, não, eu vou, né? Então, essas relações estão ligadas aos termos que foram negociados nessas conferências. Na Rio 92 lá atrás, né? Em inglês a gente tem uma sigla aí que é bem grande, que é a UNFFFFF, né? Ou baseada nos estudos do IPCC, né? Que é o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, que é o objetivo de controlar o efeito estufa, né? Para diminuir quem? O aquecimento global. Nós falamos isso lá no nosso último vídeo. Então, todo esse processo de aquecimento global, que nós entendemos o que é lá o efeito estufa, estão relacionados aí nessa conferência já de 1992. Em 97, nós temos a assinatura do protocolo de Kyoto, que é para diminuir as emissões de dióxido de carbono. E em 2015, na COP21, né, que é uma conferência ambiental mundial, surge o tão falado Acordo de Paris, né, que 195 países assinam com a proposta de manter o aquecimento do planeta abaixo do limite previsto, que é 2 graus Celsius. E esses 195 países, eles têm que fazer determinadas mudanças dentro do seu território, cada um vai receber um propósito em relação à quantidade, do tamanho da sua biocapacidade, da sua pegada ecológica, para manter o aquecimento global aí abaixo de 1,5 graus centígrados. Obrigado por assistirem essa aula de hoje, né? Espero vocês aí na nossa próxima aula. Até mais, abraços!